Estamos aqui no nosso primeiro podcast, Fala Guerreiros, com duas convidadas muito especiais. Convidadas que atuam junto comigo no sistema prisional, somos policiais penais, Luana Togneri e Larissa Neves. Eu agradeço já a presença de vocês aqui e aceitarem o convite, né, pra gente bater um papo, falar sobre a mulher na segurança pública, os nossos desafios, também falar um pouco da história de vocês, porque é importante conhecer quem está por trás da farda. E é isso, quero agradecer desde já e fiquem à vontade pra gente bater esse papo bem bacana. Obrigada. Nós que agradecemos o convite, né, Lu? Eu amei. Obrigada mesmo. E elas vieram de longe. De longe. Então, Luana já tá há quantos anos tempo prisional? 16 anos. 16 anos. Como efetiva? Como efetiva há 10 anos. Concurso de 2012. E fala pra mim, Luana, você queria entrar na Polícia Penal? Você sonhou com isso? Aconteceu? O que você fazia antes? Me conta um pouquinho da sua história. Então, eu terminei a faculdade. Logo que eu terminei a faculdade, começou a construir o CDP de São Mateus, ali próximo da minha casa. E acabou que coincidiu, né? Falar, terminei a faculdade, aí tava tendo aquele processo seletivo ali. Então, vou fazer para ver como é que é. E comecei a trabalhar ali em designação temporária. Não fazia a menor ideia, nunca tinha visitado na época da faculdade uma unidade prisional, nunca tinha ido. E ao entrar lá dentro, me deparei com uma realidade muito diferente daquelas que a gente vê na televisão, que aparece nos filmes pra gente, né? Então, ali, onde eu fiquei 6 anos, quando surgiu o concurso, era um sonho. Realmente, eu sonhei em ser efetiva. Na época nem era policial penal, era inspetor penitenciário. E foi um sonho mesmo, eu gostei, eu me envolvi ali com tudo que acontece ali, com o trabalho dos policiais ali dentro. Eu falo até que o nosso trabalho é desvalorizado pela sociedade, que eles não têm noção do que a gente faz ali dentro, né? De como o nosso trabalho é importante em intramuros ali. E realmente foi um sonho. Quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Então, eu entrei em 2010. E aí eu já entrei nas unidades novas. Você falou que se surpreendeu quando entrou, porque Sim. Você imaginava que era muito ruim, e quando entrou não era ruim, porque a percepção que eu tenho de antes, né, desse período de 2010, é que ainda eram unidades mais velhas, unidades sem condições. Nessa unidade que você trabalhou, era uma unidade possível, assim, de algum trabalho de ressocialização? Porque a gente percebe que houve uma evolução no sistema prisional, né? Como é que você avalia aí esse período todo de trabalho? Então, quando eu entrei, era uma cadeia nova, né, que eles estavam construindo ali. Tanto que a gente fez as retiradas dos presos do cadeião para a unidade prisional, do CDP. A gente tirou os presos dentro do lixo, no chiqueiro, onde eles moravam ali. Sinceramente falando, era uma condição subhumana de pessoas ficarem ali para você colocar numa unidade prisional nova, limpa, estruturada, com alimentação. Era uma coisa muito diferente, porque quando falava em cadeia, eu imaginava exatamente o que a gente tinha pegado lá atrás, né? Que era aqueles cadeiões sujos, que entrava tudo, entrava malote, tinha videogame, tinha não sei quantos celulares lá dentro, ventilador, televisão. Geladeira. Então, tiramos eles dali e colocamos eles numa unidade nova, limpa, totalmente diferente de onde eles estavam. Então, me surpreendeu por isso, porque eu falei, gente, é isso, cara, essa cadeia, como assim? Tinha imagem péssima, né? Sim. Fora. A ideia. E do trabalho executado ali dentro, quando a gente começou a fazer a coisa toda ali, que lá nós começamos do zero. Aí é ali que eu fui me apaixonando mesmo e querendo estar ali, continuar ali, né? Escalar. E é um vício mesmo. É um vício. Mas quem é a Luana? A Luana é quem? A Luana... Quem está por trás dessa farda? Então, meu nome é Luana Togneri Martins, eu tenho 42 anos, eu sou mãe da Maria Luísa, de 25, e do Bento, de 5, casada. Que diferença de idade, 20 né? 20 anos, gente. Não, e eu penso, eu tenho uma de 11, eu tenho uma de 11 anos que me pede um irmão todos os dias, ou uma irmã, e eu tô pensando se eu consigo começar de novo. Então é possível, né? Não, é super possível. Você vai ter uma excelente ajudante, uma pessoa que vai cuidar do seu filho, assim, como se fosse... Porque dependendo da idade, já começa a parecer mãe, né? Cuida com tanto carinho. E eu falo que o ser humano preferido do Bento não sou eu, não é o pai dele, é a irmã dele. Ele é apaixonado nela, então assim, tive filho 20 anos depois, mas são duas experiências tão
totalmente diferentes, dá até outro podcast. É, né? Você falar de Uma uma mãe com 17 e outra mãe com, depois, 20 anos depois, a maturidade, a criação, enfim, tudo muito mais maravilhoso, tranquilo, muito né? maravilhoso. E também sou a Luana Togneri das redes sociais. Famosíssima, gente, Ah, quem dera, gente. famosíssima nas redes sociais, Demais. tá? E os artistas ficam lá fazendo comentários nos seus posts, pra você ver que ela já é amiga de vários. Eu sou amiga de vários famosos. Herbert. Só falta eu qual ficar que é o seu famosa. Instagram aí, ó? Gente, pelo Já amor de põe Deus. o arroba. Luana Togneri, povo capixaba, pelo amor de Deus, Luana Togneri. União Depois eu faz vou a deixar- força. Tem uma oportunidade de conhecer. Bota eu e Larissa aí no top do Espírito Santo, poxa. Não, e eu também, gente, E, né? e ela também, também, eu, hein? Mais o que, Luana, que você gostaria de falar sobre a sua vida? Ai, assim, é tão difícil a gente falar da gente, gente, né? É uma pergunta difícil. Ai, não sei, gente. Eu sou meia. Eu sempre compartilho nas minhas redes sociais o meu olhar do mundo, né? Aham. Eu costumo falar que eu não deixo as pessoas rirem de mim, porque eu já ri antes. Aham. Antes de alguém rir de mim, eu já ri, eu já achei graça. Eu tento tirar tudo no bom humor, as coisas do dia a dia, da maternidade, de tudo que eu vivo. E acaba que eu coloco um pouquinho da Polícia Penal também nas minhas redes sociais, porque eu sou policial penal, não consigo me desvincular disso, né? Eu mostro muito pouco, mas acabo mostrando um pouquinho e mostro meu dia a dia com os meus filhos, a minha academia, com meus perrengues, sempre de forma bem-humorada e é isso, Luana, lá do interior de Jaguaré, lá de Jaguarézão. E aí, a Luana, que entrou aí há quase 16 anos, Sim. pegou toda essa estrutura. Aí, dona Larissa chega agora já como policial penal, no top do top do top, todas as condições possíveis e inimagináveis. A gente veio na foice. Na foice. Eu peguei pavimentado. Eles chegaram bonitinho, assim, tudo prontinho. Foi pavimentado, que eu Foi. peguei a estrada já. É, Larissa também já é famosa nas redes sociais, mas com relação à polícia, Larissa, você sonhou com a polícia? Porque eu acredito que você já tenha observado nas redes sociais, né, o trabalho da polícia, que Sim. antes não era mostrado. Quando a gente entrou, a Não. gente não tinha noção. Pelo contrário, o que a gente via era só coisa ruim no sistema Sim. prisional. E a partir de uns anos atrás, a polícia começou a ser referência. Hoje, muito mais. A gente também eu também tenho muito orgulho, né, da Polícia Penal. Amo o meu trabalho, falo realmente com muita alegria para estimular outras pessoas, mas você vem nessa leva aí de novos policiais penais, Sim, tá? os patinhos novos. Os patinhos novos, né? Me fala como é que foi que você escolheu a Polícia Penal. Você Sim. sonhou com esse espaço? Seria um trampolim? Porque tem gente também que vem como um trampolim. Sim. Conta um pouquinho de você. A galera já pulando esse trampolim. Esse trampolim. Então, não foi o meu sonho. A Polícia Penal não era o meu sonho. E hoje eu me sinto muito realizado. Sou também apaixonado pela Polícia Penal, gosto de pertencer. Tenho essa paixão em pertencer, né? Mas ela não era o meu sonho, não era o meu objetivo, a Polícia Penal. Eu sempre sonhei com o Chumbão, que é a Polícia Militar. A farda da Polícia Militar. Eu sempre gostei daquilo ali. Eu sempre gostei da polícia ostensiva. Uhum. Eu sempre achava que o patrulhamento eu achava incrível. Eu achava o máximo eles patrulhando. Então, assim, na minha adolescência, na minha infância, eu achava o máximo a patrulha ali, né? Então você Da já era polícia- apaixonada com a polícia. Com em a si. polícia em si, aham. Só que ali, na infância, eu não queria ser polícia, não. Mas se você me perguntar se eu queria ser, sei lá, médica, dentista, não, eu também não tinha sonho. Queria ganhar dinheiro. Eu sempre gostei de Você dinheiro. era sabida, né? Eu sempre queria ter dinheiro. Então, assim, eu trabalho desde os 12 anos. Sempre vim fazendo o meu dinheirinho. Sempre. Uhum. Mas eu não almejava nada. E aí, aos 18 anos, veio o concurso da Polícia Militar, na época. E aí eu tinha idade, tinha tudo, né, pra poder fazer, mas não fiz concurso. Me preparei pro TAF, mas nem pra prova eu tinha feito a prova. Ficava correndo com minha amiga, preparando pro TAF. Com 17 anos, não tinha 18 ainda. E aí eu não fiz a prova com 18. Com 21 eu fui mãe, perdi um concurso ali, que existia ali. Só que, tipo assim, eu tinha jogado de lado ali. E aí com 26, aí eu falei, falta 2 anos pra atingir minha idade limite pra Polícia Militar. Meu sonho, eu acho que já ficou na gavetinha, né? Agora eu acho que eu sou a mãe do Benjamin, que fui mãe com 21. E aí achei que tinha passado a minha vez. E aí eu passei por um período difícil, dos 25 pros 26 anos, e uma amiga estava estudando para ser policial militar.
E aí ela falou assim comigo, amigo, o concurso tá aberto, o edital tá aberto, eu tô estudando. Vão estudar? Tipo assim, tava uma fasezinha ruim, tem? Bem lascada, uma fase chata. Aí ela falou assim, vão estudar comigo? Pra distrair minha cabeça. Eu falei assim, bora. Aí eu comecei a estudar com ela. Aí estudei 38 dias. Aí eu tinha que tirar 36 pra passar na prova. Eu tirei 34. Aí eu fiquei por 2 pontos. Nossa. Aí eu falei bem assim, esse negócio de concurso, Ellen, hoje ela é policial militar, ela passou nesse concurso. Aí eu falei, Ellen, não é pra mim. Aí ela, então, tá vindo aí agora, o concurso, ano que vem, é o da Polícia Penal. Aí eu falei, Polícia Penal? O que faz? Aqui quando alguém fala isso. Eu falei bem assim, que é isso? Aí ela, então, ainda não é Polícia Penal. É inspetor penitenciário, agente penitenciário, pessoal que trabalha no presídio. Falei, Ellen, vou trabalhar dentro da cadeia. Eu quero trabalhar na rua. Ela, amiga, mas faz escolta. Agora eu entendi. Entendi tudo a história de hoje. Entendeu, né? Aí ela, não, amiga, faz escolta e tal, não sei o quê. O salário tá assim, ainda é agente penitenciário, mas vai virar polícia penal. E olha as promessas deles e tal. Vai crescer muito essa polícia. Aí o nosso professor do cursinho veio na minha cabeça também. Você estudou pouquinho e faltou 2 pontos só pra você passar na PM. Estuda a partir de agora que você vai passar na penal. Bora! Aí eu falei assim, não sei se eu quero. Você carcereira? Desse jeito, tá? Ô, gente, passa perto de mim não, que me bate um ódio. Eu não nego. Eu falei, Luana, eu falei. Aí eu falei assim, não, fico trabalhando dentro da cadeia, eu nunca nem passei na frente de uma cadeia. Imagina eu trabalhando dentro da cadeia. Aí eles, não, faz o concurso, você não tá entendendo o que é a polícia penal. Você ainda não entendeu o que é a polícia penal. Só faz o concurso. Se você passar, você vai descobrir o que ela é. Você começa a trabalhar e você vai ver o que ela é. Falei, tá bom. Eu fui desacreditando, tá? Estudei. Aí nisso eu comecei a acompanhar. Graciele, Franco, aparecendo na rede, falando o que era. Aí eu lembro daquela parte que você já era polícia, tava escolhendo o uniforme, que era preto, verde claro e verde escuro. Peguei aquela fase ali de vocês escolhendo o uniforme e tal. Aí eu fui pegando, beliscando nos cantinhos. Aí o meu professor no cursinho, hoje é o meu diretor da cadeia. Aí ele ficava contando as histórias de lá de dentro. Não era nada que eu pensava, não, a cadeia, Luana. Nada que eu pensava que era cadeia. É um mundo, né? Mundo. E é incrível, assim, o nosso trabalho, de fato. Eu acho incrível. Porque, assim, quem não tem noção, a sociedade julga muito, né? Julga muito, às vezes quer dar pitaco como se aquilo ali fosse uma receita de bolo, e não é. A gente lida com pessoas com histórias diferentes, com histórias trágicas, com pessoas que você olha, não tinha às vezes nem condição de ter uma outra alternativa de vida, por isso que as políticas públicas precisam estar realmente ali presentes no dia a dia da sociedade, com condições possíveis de mudança de vida, porque senão vai pro crime, porque é uma porta aberta, é a alternativa que se tem em algumas situações. A pessoa entra no sistema prisional e se lá não tiver alternativa também, é óbvio que vira um ciclo. Ela vai sair, vai voltar pro crime, vai voltar pra cadeia, vai sair, vai voltar pro crime. Então, entender que o sistema prisional ele é muito além do que aprisionar, a gente já superou isso. Não sei se a sociedade já entendeu, mas a gente já superou isso. Acho que essa era a minha mentalidade, aprisionar. Ali. Não entendia, não conhecia, nunca nem passou na frente. E aí ele sempre ia mostrando, né, como que era. E ele é o diretor de um centro de detenção e ressocialização. Então, tipo assim, é um dos únicos no nosso estado. Eu acho que é o único centro de ressocialização, né? Eu acho que de nome, sim. De nome, sim, eu acho. De nome, sim. Aí ele ficava falando, convidou a gente pra conhecer a unidade. E aí eu fui beliscando os pedacinhos. Quando eu passei, fui pro curso de formação e vivi aquilo lá, né? No curso de formação, que eu me apaixonei no curso. Foi isso aqui, curtinho. Mas eu me apaixonei. Eu vivi muito o meu curso. Vibrei demais. Amei. Foi intensamente. E aí... que o nosso não tinha. Eu amei o meu. O nosso não tinha. Eu acompanhei o curso de formação deles, né? Deu instrução. A vibe era outra. Na nossa época, não era assim mesmo, assim. Parecia que era algo, né...
difícil. Mais Não maçante, tinha, né? maçante. Aqui O nosso não, foi- a galera curtiu. Ixi, eu curti, hein, Luana? Curtiu. Foi muito bacana. Vibrei Quando pra você caralho. falou aí que sua amiga falou, você polícia penal, quando eu entrei de agente penitenciário, eles falavam, vai virar polícia. Parecia um sonho, assim, gente. distante. Distante. Isso não vai. Distante. Vai o quê? Vai nada. Hoje, quando eu entrei e o tamanho da polícia penal, o tanto de Cresceu coisa demais, que gente. aconteceu nesse tempo, eu falo, caramba. E vai crescer muito mais. E para as mais. pessoas que estão entrando aí, vão pegar uma polícia, assim. Nossa. E lá na KDP, o bacana de lá é que, tipo assim, tem instruções diárias. Então, diariamente, tem policiais penais dando instruções. E eles, além de lá dar instrução, eles davam as vivências. E nisso daí, a gente, que tava vindo cru daqui de fora, ia conhecendo um pouquinho da unidade através deles. E aí, quem era de gostar, já tava gostando, entendeu? Aí eu fui pros estágios. Aí conheci 3 unidades, inclusive o Bubu, passei lá, conheci também. Acho que foi a Gente, eu sou única apaixonada em feminina. Bubu, tá? Eu fiquei 13 anos em Bubu. Bubu é muito criticado, mas falo por pessoas que não conhecem a realidade. Porque realmente quem conhece, ele é óbvio que o trabalho com mulher, ele é mais difícil. É muito diferente. Né? É muito diferente. Quando A sabe mulher que trabalha nos dois, demanda, tá bom, né? ela demanda muito mais, assim. Mas não quer dizer que é impossível trabalhar e, pelo contrário, você consegue fazer muita coisa no feminino. Então, foi o lugar que eu me encontrei. Fiquei 13 anos lá, eu sou apaixonada. A minha escala especial eu faço em Bubu. Quando tenho oportunidade, eu faço em Bubu. Então, assim, eu tenho muito carinho pela unidade. Eu ficava pensando quando eu ia sair dali, né? E eu acabei saindo pra polícia penal. Mas toda vez que virava um plantão lá, eu olhava, às vezes, pro céu daquela unidade e falava, cara, isso aqui é minha casa, sabe? É onde eu cresci institucionalmente, profissionalmente, que eu aprendi, né, a minha experiência enquanto psicóloga de formação, a atuar ali com pessoas naquela condição, assim, do que podemos fazer, né? Então, eu realmente sou apaixonada pelo feminino. Você trabalhou lá como psicóloga ou já como policial? Não, eu estava na graduação de psicologia e aí eu falei, vou fazer concurso, né, para poder sair já com alguma coisa, né, financeiramente segura, e comecei a fazer. Mas quando eu passei na Sejus, eu falei, eu não vou entrar. Eu não me imaginava na Sejus, porque a gente tinha aquela imagem muito ruim de sistema prisional. Então eu falei, eu não vou entrar. Falei com meu pai, passei, mas Sejus eu não quero. E eu sempre fui aquela menina delicadinha, protegida pela família, né? Aquela filhinha de papai, como se chama. Toda... Meu pai, o quê? Você vai. Ah, você vai. Você vai. E aí meu pai, né, que nunca imaginou ter uma filha usando uma arma, tal... Você vai. Você só pode dizer que você não gostou depois de estar lá. E falar, olha, eu não gostei dessa experiência, não quero. Mas antes de experimentar, você vai. Olha eu. 16 anos, vou fazer também sistema prisional. Me apaixonei. Né, vocês duas. Foi ali que eu cresci. Então, eu não entrei como psicóloga. Só que, quando eu entrei na unidade, a diretora já me chamou para participar da CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação. Então, o que eu fazia? Eu coordenava as equipes ali para fazer essa avaliação individual. Só que eu não fazia só isso. Eu queria atender a presa, porque eu queria, antes de ouvir o técnico, saber que história era aquela. Acabei usando da minha profissão muito ali no meu dia a dia, e é óbvio que depois na gestão de pessoas, eu fui crescendo, fui chefe de segurança, adjunta e diretora na mesma unidade. Então, me apaixonei, sou realmente apaixonada pelo que eu faço. E é isso, a gente vai crescendo. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar, né? Quem é Larissa? Quem é Larissa? Porque a Larissa não tem um filho só, né? Tem um chamado José. O Zezé é figura. Ele comanda a rede social. Inclusive, ó, aquela pistola lá dele. Na fralda, Luan, que aguenta. Eu sou Larissa Neves da Silva, tenho 29 anos, sou mãe de 2 rapazes, madrasta de outro, vai fazer 12 anos agora. Sou casada, moro há 29 anos em Soretama e também tenho Instagram. Gosto é o arroba, Larissa Neves. Gosto muito do que eu faço lá também. A gente veio até vim desabafando com o Luana, né? Sobre o Instagram, é algo que eu gosto também. E é isso, sou filha, apaixonada pelos meus pais. Gosto de estar ali, né, com eles. Tenho sonhos, acho que a Polícia Penal, eu não queria... Ah, tá.
Não era o meu sonho estar ali na Polícia Penal, mas era o meu sonho estar efetiva, né? Aham. É a polícia em si. Depois que eu descobri o que era a Polícia Penal, eu ainda olho para a Polícia Militar com muito paixão. Eu acho lindo o trabalho deles. É uma instituição que eu tenho muito apreço, né? Hoje a Ellen, que foi minha parceira de estudo, tá lá. Uhum. Fui na formatura dela, eu já estava fardada, já estava formado, fui lá, acompanhei ela, foi lindo. E eu tenho muito apreço, continuo olhando com muita admiração. Só que hoje, a minha paixão pela penal é maior, porque hoje eu estou ali dentro, hoje eu conheço, eu vejo as pessoas que estão por trás da farda, e isso aí vai crescendo, né? E eu gosto muito de estar ali. A penal, eu não usei ela como um trampolim pra outros concursos. Não, hoje eu não tenho essa intenção, mas tem 29 anos ainda, né? Um aninho de polícia. Tá longe ainda de vocês. Mas ainda não tenho interesse. Mas eu tenho outros sonhos aqui fora também, que a gente também vai falando sobre a nossa escala, né, Luana? O que a penal pode proporcionar pra gente? Mesmo nós sendo efetivos, a gente tem um espaço muito grande aqui fora. E dá pra gente fazer muita coisa bacana. Além de curtir a família, dá pra gente fazer muita coisa bacana aqui fora. Ainda mais na nossa área. E eu tenho sonhos com outras áreas também. E aí falando de polícia penal, que é a parte mais séria da nossa vida, né? Querendo ou não, a gente acaba tendo que ali, ó, incorporar um personagem mais sério, que não é no nosso dia a dia, né? Muito menos de vocês, da Luana. Então, a gente acaba tendo que ali ter uma voz de comando, né? As feições acabam... Às vezes as pessoas falam, Graça, você tá com uma cara de brava? Às vezes eu tô só séria. A polícia voltando. Né? Mas você acaba ficando com aquela... Casca. Eu vou dizer... o aspecto policial do quando sistema você prisional. passa pelo portão, né? É outra coisa, né, Lu? Tipo uma armadura. As visitas, muitas me seguem. Quando elas vão visitar, elas falam assim, não parece a mesma pessoa. Eu fico, gente, porque não é. E nem assim, pode ser, né? Não é. Aqui é a Luana, servidora, policial. Lá fora é a Luana, mais doida, mais maluca, mas aqui não dá pra ser. Não tem espaço pra Até tem porque como, né? A mulher, né, no sistema prisional, as pessoas às vezes duvidam do potencial, da competência. Então a gente acaba tendo que se vestir de uma né, característica a gente tem que provar como duas se vezes, fosse né? mais forte, ser séria, né? Mas gera mais poder, como se eu tivesse mais poder estando séria com a minha postura um pouco mais enrijecida. Como é que vocês lidam com isso? Porque, como a gente falou, sua rede social, ela é bastante dinâmica, é muito alegre. Eu acho que você tenta lidar com os seus problemas no dia a dia rindo, né? Se divertindo. O problema todo mundo tem, como sair deles da melhor forma possível. Como é que você consegue separar as coisas? Porque o que a gente fala, normalmente quem entra na polícia, pessoal, quem entra na polícia, a gente sempre ouve assim, eu cansei de ouvir, você não tá na cadeia não, né? Porque querendo ou não, às vezes você chega em casa, você tá no estresse, porque o nosso trabalho acaba sendo um pouco estressante, né? E aí, como chegar em casa e conseguir se divertir com seus filhos, brincar? Como é que você faz isso? Então, eu ouço muito isso, né? Mas eu sou agitada 24 horas por dia. Então, a mesma maluquice continua. Mas eu tento sair de lá e largar tudo. Igual a gente tem 3 dias de folga. Eu tento, assim, o máximo, esses 3 dias, me desconectar daquilo mesmo. Tá ali, eu tenho outros afazeres, assim como a Larissa, na rede social. Tento não me desapegar daquilo mesmo, do meu plantão, daquilo ali que foi feito. Da mesma maneira que quando eu entro lá, eu desapego de rede social, desapego de qualquer outra coisa, porque lá é a Luana policial. Então, assim, eu tento fazer essa divisão, porque senão vira bagunça mesmo. Mas, realmente, a gente chega em casa um pouquinho... Leva um pinguim. Você acaba levando um pinguim, porque, querendo ou não, é um ambiente pesado, né? Por mais que, às vezes, a gente quer que seja leve, e a equipe que vira família, e que é legal, mas... é um ambiente pesado, então você acaba levando um pouquinho dessa carga para casa e tem que ficar esperta e atenta nesses detalhes para você acabar não sendo ignorante com o filho, com o marido, de um problema que nem é deles, né? Sim. Mas a gente vai ajustando, com o tempo E eu automático, observo na rede social que a Larissa, antes de policial, porque você é recente, você já era influencer? Você já usava a sua rede social e você acaba empreendendo na rede social? Sim, já tem um tempinho já que eu venho empreendendo ali no Instagram. E hoje até falei com o Luan.
Eu parei muito, diminuí muito. Mas eu vinha empreendendo bacana, tava Um barulhinho da registradora. Ela tá aqui só pela arma. Tava bacana lá. Só que aí eu fui pro curso de formação, minha rede foi hackeada. E aí, a gente fica muito mercê, né, Luana? Por exemplo, bloqueou sua conta, acabou. Que ali é onde a gente posta. Ali é onde a gente ganha a nossa plataforma de trabalho. Literalmente é ali. E aí eu perdi meu Instagram, foi hackeado. Eu não tinha muito o que fazer, porque eu tava no curso de formação. E eu realmente não tinha como estar trabalhando ali, porque o curso de formação deu uma suguinha. Eu era apaixonada no curso. Não dá pra fazer. Mas tem que ser, né? Porque acaba sendo, em pouco tempo, aprender muita coisa. Isso, muita coisa em pouco tempo. E aí, eu já tinha ciência que eu não ia ter tempo pra trabalhar, né? Só que dava pra levar algumas coisinhas ali ainda, né? E aí não deu não rolou não, que eu perdi. Aí depois eu falei assim, vou ficar só com a penal. Aí depois eu fiquei, meu Deus, a Neves é no plantão, em casa eu sou a mamãe, né? Mas ainda tem a Larissa Neves. E aí as empresas continuam me procurando, as lojas, todo mundo continua me procurando. Aí eu fiz um Instagram novo e com 200 seguidores eu já tava fazendo publi de novo, Luana. E aí voltei. E você tem muito jeito, né? Você tem muito jeito pra isso. Acho que é porque o Luana conversa demais, né, Luana? Ela conversa demais, gente. Pelo amor de Deus, a cabeça tá doendo. A Luana se diverte. Aqui conversando. Deus me livre, conversa demais, tá doida. Ela achou alguém pior que ela. Ela achou. Ela conseguiu me cansar. Eu cansei de conversar, eu parei. Eu falei, gente, dá um tempo. Ela tá falando demais, ela Nossa Senhora. Ela me deixou falando com essa da tropa no carro e me deixou. Tá doido? Você tirou um cochilo, né? Não, ela não deixou, ela não parava de falar. Quando que eu parei de conversar? Tá doido. Mas eu acho que é isso aí mesmo, assim. Você acaba utilizando um pouco da sua habilidade que você tem, não só pra... empreender, mas para também compartilhar, né? Porque, querendo ou não, rede social hoje é um lugar que influencia pessoas, Sim. há decisões, há opiniões. E aí eu queria puxar um assunto com vocês que é muito forte hoje. E é um assunto que eu acho que todos nós temos que discutir em todos os momentos e não só discutir. A gente precisa pensar em alternativas que mudem essa realidade, que é a violência contra a mulher. Sim. Nós somos aqui 3 mulheres, hoje mulheres que atuam na polícia, que andam armadas, que sabem se proteger de alguma maneira. Então, assim, vocês, o que vocês avaliam vivenciando na realidade do sistema prisional? Pessoas que são presas por esses crimes, a gente vê, né? Que muitos deles são presos e falam que vão sair e vão finalizar, né? A maioria que eu ia ouvir. E aí, ao mesmo tempo que a gente entende que a prisão é uma alternativa para punir, ela talvez não seja suficiente, né? É uma mudança de cultura, a gente precisa trabalhar de outras maneiras, mudando realmente esse pensamento de domínio do homem com relação Sim. às mulheres, né? Eu acho que está muito relacionado a isso. Assim, o que vocês vivem, o que vocês ouvem, até no sistema prisional e fora dele, enquanto mulheres, porque nós todas já fomos vítimas de alguma maneira de violência, porque a violência não é só a física. A violência não é só a física. Moral, institucional, psicológica, são tantos tipos. Em algum momento a gente é vítima dessas violências, às vezes a gente não sabe nem como agir, porque é sutil, né? Não foi um tapa. Essa é a palavra. Né? Não foi um tapa, foi às vezes uma fala ali que te atingiu, que te magoou, que te entristeceu ali. Você vai pra casa se sentindo ferida, mas você não soube nem falar. Na hora, você não consegue nem avaliar na hora o que tá acontecendo. Só você depois. chega em casa, vai digerindo e vai entendendo o que aconteceu. E aí a ficha cai. E assim, o que fazer, sabe? O que a gente pode pensar pra construir isso no sentido de que os índices realmente diminuam, né? Porque o feminicídio não tem diminuído. A gente não tem percebido, né, grandes intervenções que sejam possíveis de resultados bons, né? Assim, ao meu ver, com o que eu vejo dos presos e até das presas, né? Porque acontece muito também de tanta violência do homem contra a mulher, tanta violência do homem contra a mulher, uma hora o jogo vira. Vira. Aí a gente tem muitas presas lá que
na hora que elas cansaram, elas foram lá e ceifaram a vida do cara. Aham. Aí elas estavam ali. Tivemos alguns casos Você trabalha com recentes os dois agora. casos, no caso, Lá né? a gente tem um presídio feminino lá, é bem pequenininho, mas tem muito caso, né? A grande maioria lá, ou é tráfico ou é homicídio. E geralmente, quando é homicídio, é do companheiro. E os relatos são os mesmos, né? Que Cansou. ou elas ou eles. E geralmente são as que mais morrem, são as mulheres, né? Então tem aqueles casos de algumas. E parece que é uma coisa estrutural mesmo. Eu tento, pelo menos, fazer minha parte. O meu filho tem 5 anos hoje, ele tem uma amiguinha que mora do lado da minha casa, assim, que eles brincam muito e brigam muito. E o meu marido, ele tem muito essa preocupação. Esses dias pegou o Bento pelo braço, ficou bravo com ele. Não aceita, nem por mais que a Bibi bate nele. Mas a gente não tem essa coisa de falar bate de volta na menina, né? Eu acho que pensando assim, tentar fazer uma coisa agora de baixo para cima, porque olhando do jeito que tá, eu já não sei nem o que a gente pode fazer a mais. Os movimentos hoje dos jovens já, né, com relação à violência, Red Pill e, sabe, realmente é necessário que a gente comece desde pequenininho essa orientação, não aceitando realmente esse tipo de violência, né? Mas acaba que a gente percebe que há um escalonamento, né? Hoje eu mesmo postei um vídeo sobre a violência contra a criança, né? Então, você vê a violência em todos os âmbitos, né? Todos os espaços. A criança está sendo vítima de violência, a mulher é vítima de violência. Eu sempre falo, quando a mulher é vítima de violência, quando ela está no ciclo, ela aceita esse ciclo, essa criança, ela também está em risco. Porque a criança convive. Pega por tabela, infelizmente. Pega por tabela. E a gente acaba vendo casos de crianças que são mortas ou até violentadas porque viviam naquele ambiente de violência e a mulher não percebeu, né? Então, eu vejo às vezes que é importante a gente não só trabalhar a cultura do homem, mas também orientar as mulheres. E essas meninas nessa situação aí, elas crescem já achando que se relacionar com um homem violento, um homem que bate, que agride, que humilha, que faz tudo. É normal. Se minha mãe passou... Eu convivi com isso, é normal, é natural. Já leva pra adolescência, pra juventude, algo que achando que é normal. E isso... E uma vez eu vi acho que foi um podcast mesmo. Uma psicóloga explicando que geralmente as mulheres procuram os seus companheiros de acordo com o perfil do pai, por mais que ela não queira. Meu pai foi um monstro, mas ela vai procurar aquele perfil ali para se relacionar, ao mesmo que teve lá na infância. Loucura, né? É porque aquilo se tornou normal, né? Se tornou algo comum da vivência dela. Então, assim, você não toma um susto com algo que foi, me surpreendeu. É algo que você foi... Aí é onde a gente vê a nossa que responsabilidade. Bom que nós tivemos um bom pai, graças né? Graças a Deus. O meu bom marido, graças a Deus, nós arrumamos. E aí eu fico pensando, é aí que a nossa responsabilidade de mãe, ainda mais vocês, né, de mulheres, aumenta, né? A responsabilidade o peso pra mulher só aumenta, né? Porque aí como que a moça, né, vai procurar um espelho do pai como companheiro. Olha a nossa responsabilidade de ter um bom pai para essas crianças. Sim. Da mesma forma também, não só vocês, né, porque a gente tá falando da violência contra a mulher, né? Mas nós duas também somos mães de meninos, também temos essa grande responsabilidade também. A nossa responsabilidade é dupla, Luana. Porque você tem que olhar como na sua menina, né? E também tem que se ver, porque o Bento vai procurar alguém como você. É muita responsabilidade. Educar no contexto geral. Só cresce em tudo. É muito complicado. Dá muito trabalho, né? E dá muito medo, né? Eu sou mãe de menina, né? Eu tenho muito medo. Hoje eu tenho maturidade e sei exatamente o que eu quero, o que é certo, o que pode, ainda mais porque eu sou psicóloga. Então você consegue identificar quais são as violências. Mas eu fico pensando na minha filha, que tem 11 anos, sabe? Em que mundo que ela tá? Quais são os parceiros que vão aparecer pra ela namorar, sabe? Então dá muito medo de viver nessas condições. A gente precisa, o quanto antes, resolver isso com ações efetivas. E o que a gente sempre fala, né? As mulheres não conseguem vencer essa batalha sozinha. A gente precisa da ajuda dos homens. Mas o que eu fiquei muito preocupada esses dias, eu fui para as ruas conversar com alguns homens sobre a questão do spray de pimenta, que hoje é uma alternativa para a mulher se defender, né? Foi para a sanção presidencial. E aí
pode ser que em breve esteja disponível para as mulheres. Mas eu não queria ouvir as mulheres com relação ao spray. Eu queria ouvir os homens. E eu aí? queria saber do que os homens achavam sobre isso. E eles achavam bacana, né? Só que eles não queriam gravar nenhum tipo de vídeo. Por quê? Porque a minha conversa com eles, quando eu os abordava, eu falava, olha, eu gostaria de saber de você qual é a sua opinião com relação ao spray de pimenta. É bom, gosto, acho uma boa ideia. Uhum. Mas então eu gostaria que você agora passasse uma mensagem para um homem que está em casa, que é um agressor de mulheres, que hoje acha que a mulher é objeto, acha que ele é dono dessa mulher. Passa uma mensagem, diz para ele. E os homens, eles têm muita cautela. No sentido, não, mas eu não vou dar lição de moral pra ninguém, não, mas eu não quero. Assim? Foi, infelizmente. Então, muitos não quiseram gravar porque não queriam falar para os outros homens como se eles fossem melhor do que os outros homens. Sim. Só que quando a gente se Ou, de cala... repente, também se posicionar a favor de uma coisa e os outros homens falam, não sei. Mas enquanto os homens não se posicionarem, nós não vamos ganhar essa guerra. Sim. Nós precisamos que os homens falem, não, chega, basta. Nós somos homens e nós não admitimos isso. Porque, querendo ou não adianta, fica sempre assim. E o que eu observo? Às vezes, algumas mulheres fazem algum tipo de publicação na rede social como se todos os homens fossem os agressores. E não são. Não são. Meu pai não é, meu namorado não é, os de vocês não são. Então, a gente tá aqui numa mesa que, graças a Deus, nós não convivemos com nenhum agressor. Então, não é a realidade total. Não é. Então, são alguns. Alguns que estão fazendo grandes números, porque, querendo ou não, o número de feminicídio está muito alto. Então, esses alguns, que não é a maioria, precisa ser realmente identificado e recriminado, punido e que seja. Mas o que eu observo e o que eu fiquei muito triste em todo esse contexto, poucos foram os homens que aceitaram falar. E eles ainda falam de uma maneira muito sutil, né? Alguns falaram comigo. Belíssimas palavras e realmente firmes, mas não queriam gravar para que outros homens não ouvissem. Então, isso é muito ruim. Isso é uma visão que eu tenho de algo que é realmente estruturado. A gente está acostumado com esse contexto e me posicionar, eu me coloco numa posição de melhor. E eu não posso parecer melhor porque você, sei lá, vão debochar, vão... Ou melhor, até... Tipo, eu tô traindo os meus. Essa é a palavra. De repente, né? Não, já que, assim, tem os... Eu acho que todo mundo conhece algum homem assim, né? Todo homem deve conhecer algum homem agressor. Talvez seja isso. E a gente precisa realmente da ajuda dos homens, porque senão a gente não vai conseguir. Infelizmente, e agora eu tenho observado, como eu falei, eu fiz um vídeo hoje, que eu falei de 5 casos de violência contra a criança em menos de uma semana. Assim, são 5 crianças que... uma foi chutada na cara. Essa eu vi. A outra foi... O outro, né, menino foi levado pra mata por um tio-avô, estuprado e morto. O outro pai que matou o menino de 6 anos porque ele não deu bom dia. Meu Deus. Uma criança de 10 anos que foi deixada pela mãe dentro de casa trancada, tem diabetes. Foi trancada, ficou com água e com comida só. A criança foi pra UTI porque estava totalmente, né, tudo alterado. E agora essa menininha de 10 meses, gente. São 10 meses. Uma criança, ela consegue se proteger com qual idade? Uma criança, idade nenhuma, né? Nenhuma idade. Nenhuma. Mas assim, nenhuma idade, mas você imaginar que existe, e existem muitas pessoas que são capazes de fazer uma maldade dessa com um bebê. Eu passei no Pernis, né? Fiquei 30 dias lá. É história assim, Graciele sabe. Você não passou, né? Você não conhece. E é aí que entra também essa coisa da gente, às vezes, ter que lidar com esse tipo de coisa dentro do nosso trabalho, mas tem que ter um profissionalismo ali, uma cabeça boa para entender que a pena dele já tá ali, ele tá pagando a pena dele e não tem muito o que fazer. E ainda assim fazer o nosso trabalho livre de qualquer julgamento, mesmo que na minha cabeça aquela pessoa ali não merecia nem estar ali, né?
Mas é por isso que eu falo que a gente, né, que atua ali diretamente, nós somos quase que pesquisadores diários ali. A gente vive e convive com essas realidades, e aí é importante sempre estimular a capacitação profissional, até pesquisas meio por meio de mestrado, doutorado, porque às vezes o estudo junto, a gente está agora, né, com um mestrado aí em segurança pública, né, na UVV, a parceria com as bolsas, para realmente estimular, porque a gente lida ali com tantas informações e como compreender, e eu fiz essa pesquisa quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz a pesquisa querendo entender por que mulheres cometeram crimes contra a criança enquanto estavam presas, né? Por que as mulheres cometeram crime? Enquanto elas estavam presas, eu queria saber por que elas fizeram isso. E aí eu entrevistei 13 mulheres no sistema prisional, lá no presídio de Bubu, para saber por que elas tinham cometido esses crimes. Se elas eram mães, cuidadoras, deveriam proteger e não protegiam. E aí? Foi muito pesado para mim ter que ler aqueles prontuários com o laudo cadavérico de algumas delas, com as lesões, com as imagens, foi muito difícil. E perguntar para essa mulher o porquê que você fez isso. E aí eu me surpreendi com essa pesquisa. Me surpreendi muito, porque é como você falou, são coisas que a gente não quer ver, a gente não quer ouvir, a gente já convive, é um ambiente muito pesado, porque são pessoas que cometeram crimes. E ouvir da boca delas é algo assim que deixa a gente sem dormir, né? E aí eu fui perguntar e elas me falaram, das 13 mulheres que eu entrevistei, 10 eram vítimas de violência dos parceiros. E nesses 13 casos, apenas 2 efetivamente já haviam cometido os crimes. As outras foram presas por omissão. Então, dessas 13, 10 eram vítimas. Aí eu perguntei pra uma delas, por que você não protegeu sua filha quando ela foi agredida pelo seu companheiro? Eu protegi, senhora, mas quando ele me batia, eu desmaiava, e aí ele batia nela. Entende quando a pessoa vive num ciclo de violência, que ela já tá acostumada a apanhar todos os dias, e ela já sabe depois que ela parar de apanhar, quem vai apanhar é o filho, e ela não consegue tomar uma decisão de sair disso, e vai ficando, né? Então, esses casos são casos reais que acontecem hoje, porque esses dias chegaram pra mim e falaram assim, Graça, tem um vizinho meu que é médico, ela é médica, eles têm um filho de 1 ano, e eu tô ouvindo gritos e ela falando, você tá me machucando. Então, entenda que a violência, às vezes ela não aparece, mas ela tá em todos os ambientes, independente do nível financeiro, né? Da pessoa. Né? E aí, essa mulher que é médica, que talvez tenha sua, né, independência financeira, fica com essa criança ali, ela vai ser agredida, essa criança pode ser agredida, se essa criança for morta em algum momento, ela vai presa por omissão, que foram muitos desses casos que eu pesquisei lá. Então, acho que nosso ambiente de trabalho, ele é um ambiente muito possível para a gente discutir esses temas, pesquisar esses temas e trazer propostas. Então, quando eu falo dessa pesquisa, eu falo, antes de julgar uma mulher, a gente teve um caso agora do próprio, esse que matou o filho porque não deu bom dia, a mulher foi presa. Eu já olho com outro olhar. Eu não julgo essa mulher até ela ser julgada de fato. Por quê? Porque a sociedade julga. A sociedade olha e fala, mãe omissa. Ele agrediu o filho, ele fazia, né, tudo com o filho, ela via e não fazia nada. Provavelmente ela era vítima de violência também. E também não foi protegida, e também por algum motivo, talvez até religioso, né, porque eles tinham alguma questão religiosa, não saiu desse ciclo. Então eu não julgo, hoje eu tenho uma visão de não julgar essa mulher mais como a sociedade julga, como uma outra pessoa julga, como omissa. Então, provavelmente, e eu já vivi isso em Bubu, mulheres saem dali e são inocentadas, são absolvidas. Mas passaram, às vezes, 3 anos, 4 anos aguardando o julgamento. E elas também viviam nessas condições. Então, assim, aonde a gente vai chegar se a gente realmente não tiver um olhar mais cuidadoso para a questão da proteção da mulher e da criança? É isso. E é pesado, né? Pesado. É muito pesado. É muito pesado. Porque, como você falou, você tem filho, eu tenho filha. A gente quer que eles sejam protegidos. Sim, a gente quer um mundo melhor pra eles. Parece que a gente tá preparando, né? Um mundo. Mas a gente prepara nem uma pontinha desse iceberg, a gente não consegue preparar pra eles. A gente não consegue. O Benjamin do meio, ele é muito sensível. Ele é muito sentimental. E assim, eu tenho medo de tudo que ele vai viver. Que ele sente muito tudo. Tudo ele sente muito.
E aí ele se preocupa muito com as coisas. Sofre, né? Ele sofre, Aí ele pega sei lá, uma perspectiva assim. O José, mesmo ele sendo bebê, eu já vejo que ele é bem desembolado. O mais velho, ele meio que... O Benjamin vai ser irmão do Zezé. Vai ser irmão do Zé. Ele vai ser irmão Zezé do Zé. Resolve. Eu vou chamar José. Eu vou chamar José, peraí. Eu penso muito questão de... meu Deus, eu fico olhando como... Tipo assim, quando eu escutei essa entrevista que eu falei com vocês, da psicóloga explicando que eles procuram pessoas como nós, né? Mesmo ele, tipo assim, eu não gostava da minha mãe, mas ele vai procurar uma mulher naquele perfil. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, uma mulher boa, meu filho merece. Porque eu tenho medo. O Benjamin, tipo assim, ele é apegado às coisas, ele sente muito, como eu falei pra vocês, eu me preocupo. E por mais que eu tenha meninos, né? Não tenho nenhuma menina, mas essa questão da violência me preocupa muito. Nosso papel como mãe vai muito além, né? Demais, né? Fundamental, assim, o que a gente tem que fazer ali. Desde da barriga até... Ou responsabilidade, a gente forma, né? Ali um legado tão grande que vai do nosso filho, depois o nosso filho passa para os nossos netos. Eu costumo falar com o Bruno que tem coisas que na minha família, da minha ancestralidade, que pararam em mim. Que daqui, tipo assim, eu quero ser melhor, que meus filhos sejam melhor que eu. Então tem coisas que eu não acho que são certas, acabou aqui. Agora a gente vai para tentar fazer filhos melhores. Assim, posso não ser a melhor mãe do mundo, mas assim, eu tento todos os dias ser a melhor mãe que eles podem ter. Que eu possa ser, eu quero ser uma pessoa melhor todo dia para eles levarem esse legado aí pra vida, né? Vida. E você se considera uma guerreira, Luana? Eu me considero. Por quê? Eu me considero uma guerreira porque eu sou uma mulher trabalhadora, eu busco meu espaço, meu crescimento, sem passar por cima de ninguém, sem prejudicar ninguém, sem querer. Eu acho que Larissa é influenciadora, eu quero que ela cresça, que a gente trabalhe, eu não quero que não precise diminuir o trabalho dela para poder chegar onde eu quero, assim como policial, assim como qualquer outra coisa. Eu sou correria, eu sou desembolada, eu busco todos os dias, estou sempre na correria para dar o melhor para os meus filhos, para dar conforto, para ter as coisas, eu e meu marido juntos, eu tenho planos, não sou filha de rico, não sou herdeira, tudo que eu tenho, eu tive que construir, meus pais me deram educação, me deram o melhor de tudo, mas... Melhor herança, né? A melhor herança eles me deram, mas eu não herdei nada, então tudo que eu faço por mim, então assim, eu me considero uma guerreira. Trabalho dentro de um ambiente onde muitos homens não têm coragem de entrar, que a sociedade às vezes quer esquecer que existe, esquecer mesmo, fechar uma porta como se aquilo ali fosse um esgoto da sociedade. Não, ali tem seres humanos que a gente não pode nem deixar, igual o crime deles, né, abalar a gente, que tem muita gente que me pergunta assim, Luana, fulano de tal, tá lá, fez isso, você não tem vontade de voar, não? Eu falo assim, mas aí ele foi desumano, se eu fizer isso, quem perde a humanidade sou eu. Então a gente tem que ter esse profissionalismo de lidar ali e trabalhar nesse ambiente onde muitas pessoas preferem esquecer e muitos homens têm medo. Eu me considero uma guerreira, sim. E você, Larissa? Você é uma guerreira? Nós achamos que você é uma guerreira. Não, nós consideramos você é uma guerreira. Sim, eu me considero, sim, uma guerreira. Eu acho que o nome já diz tudo, né? Eu acho que muitas guerras. Venho lutando muitas guerras. Eu acho que eu tô na mesma carreira que vocês, mas eu tô bem aqui atrás ainda, né? Vivi muita coisa, tenho muita coisa ainda para viver, mas já venci bastante guerras. Eu vivo e venço diariamente muitas guerras, principalmente por sermos mulheres. Acho que a nossa guerra às vezes é até dupla, né? Então, pela minha trajetória, por tudo que eu vivo todos os dias, assim como a Luana falou, eu entro em lugares que homens não entrariam, eu faço coisas no meu trabalho que homens não fariam. Então, sim, me sinto uma guerreira e tenho orgulho disso. E agora, bem resumido Chora. aqui, bem resumido e rápido, aquela resposta rápida. Um sonho. Um sonho? Ai, vai você primeiro. Um sonho, ser rica. Ai, eu também, eu tava com vergonha de falar. Quer
quero. Ela ficou na dúvida, será que vai pegar mal? Será que ela vai falar Não que é pega outra? mal, Já amiga. precisava falar assim, não sei o que lá é uma coisa de religião. Eu falei, eu fiquei falando de dinheiro. Ela já falou que gostava de dinheiro. Eu falei desde o fala como é que começo. quer ser rica. Não, eu tenho um sonho de ser rica, quero por que ser não? rica, eu quero ser rica. Esse negócio, mas olha que louco, esse negócio, ai, que dinheiro não traz felicidade. Traz. Dinheiro não compra felicidade. Traz não sei o quê. felicidade. Ei, eu sou muito feliz quando eu tô com dinheiro. Nossa senhora. Eu não gosto amo. de normalizar, como é que fala? Romantizar. A pobreza. Não. Você é besta? Eu amo. mas eu sempre peço a Deus, falo, Deus, que o que vier pra mim, que eu busco tanto. Hoje eu vi uma frase que até me pegou um pouquinho. Eu falei, nossa, era só pra ser uma frase atrás de caminhão e me vem uma crise existencial. Será que eu vou estar nesse futuro que eu luto tanto, que eu busco essa é tanto, pesada. assim? Será que eu vou estar lá? E eu busco muito, eu quero, eu faço, eu trabalho, eu quero dar tudo do bom e do melhor pros meus filhos. Mas, entretanto, que eu não perca a minha humildade, que eu não perca a minha base ali, que é a minha família. Sim. Eu não quero que isso... Enfim, eu quero continuar eu mesma. E pra continuar, eu tenho que continuar desse jeito aqui. Tá ótimo, graças a Deus. Eu sou muito Você feliz. tá alegre. Tô feliz, tá... alegre e forte. Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Ih, dá pra pagar as contas, vem ser polícia penal, você também. Você também. Hein, ser efetivo é uma maravilha. É E três. você, Larissa, vai permanecer aí na riqueza? Sim, eu vou, já que a gente abriu o leque, né, irmão? O meu sonho é ser rica. O meu sonho é ser rica. Desde Ai, gente, sei lá, Larissa, eu vou ser julgada, vou ser Eu não tô cancelada. nem aí pro cancelamento de vocês. Ai, que não sei o que ela é feliz no simples. Já fui feliz no simples e eu tô achando mais legal ser feliz aqui onde não tá simples. Mas eu vejo você curtindo lá na roça do seu pai. Não, mas eu vou te falar, ali é riqueza. E ali você pode Não, me ali não, aquilo ali é riqueza, Ô, cara. Luana, Aquilo ali é o pior massa. que eu já mandei umas 2 mensagens super diretas, não foi? Vocês têm que ir pra lá, vocês têm que ir. Vocês têm que É me só convidar. você Se vocês me fazer o convidarem, eu torresmo, vou. o negócio lá, Vamos lá pro uai. torresmo? Eu tô- Camarão, não. Eu tô pedindo Final de semana teve camarão, eu não quero torresmo, não. Não foi uma porçãozinha de Não. camarão. É um Foi peixe desse balde tamanho de aqui, camarão. tamanho de camarão. É bom demais. Não, aquilo ali Eu já é... joguei algumas indiretas pra ir naquela Não, roça vocês vão ter que ir pra lá. Hein, mas aqui, não, ali não é financeiro. Não, nós estamos falando de dinheiro porque dinheiro é muito legal, né, Luana? A gente consegue bastante coisa com dinheiro. Mas ali, né, o papai... Na verdade, eu acho que ali quem faz é o papai, né, o lugar. Eu gosto muito de estar lá. Os meus filhos são apaixonados. São apaixonados. E tipo assim, a gente, né, nosso trabalho é uma correria, você sabe, você faz parte. E nós duas aqui fora, você começou agora. Você tá vendo? É. Eu e Luana aqui fora é uma correria danada. E tipo assim, a gente corre atrás do dinheiro. É pelos meninos, pelas nossas onças, né, Luana? Eu tenho o meu... Eu falo que os meus filhos são os meus porquês. Os porquês da minha correria, porquê, né? os porquês de tá em TikTok, tá no Instagram e faz publi, não sei o que, TikTok Shop, e é polícia, são os meus porquês. Meu sonho, a gente brinca assim, meu sonho é ser rica, é ser rica, mas o meu sonho sempre foi ter, assim, eu tenho um sonho realizado hoje, eu tenho minha família, que era um sonho, eu tenho minha família, Sim. eu sou efetiva, já foi um sonho foi um que eu realizei. Eu sonhei um dia trabalhar com rede social, realizo. Então, assim, são pequenos sonhos, só Agora, falta o uma rico. coisa que você falou, que eu acho que é importante a gente, né, pra gente começar a finalizar aqui, porque olha, a gente gosta de falar. Não, deixa não. Nossa senhora. São quantas horas de podcast mesmo? Já tiver muita besteira. Cortem. Vai cortando aí, por favor. Mas quando você fala assim de realizar sonho, por que a gente vive tanto nesse futuro que a gente nem sabe se vai viver, né? Essa frase de Luana pegou. Essa frase realmente é forte, porque a gente pode ter sonhos, até de ficar rico que seja, né? Mas não deixar de viver o hoje e o agora. Porque os nossos filhos crescem, a nossa família passa, tudo que a gente vive hoje, a gente acaba não dando valor, né? Tem gente que não dá valor, eu dou muito valor, eu sou uma pessoa muito otimista também como vocês, mas acaba que as pessoas vão vivendo a vida todos os dias
como se fosse mais um dia esperando o outro, né? Né? Então é importante a gente dizer, sonhe em ser policial, sonhe em ter sua casa maneiro, própria. Sonhar legal. é muito legal, é o que nos move, né? É o que faz a gente realmente sair do zero. Mas aproveite o momento, Sim. aproveite o processo. Sim. É difícil, é desafiador, né? Também tenho vivido uma fase muito desafiadora da minha vida. Agora tá mais desafiador ainda. Mais ainda, mas aproveite o processo, aprenda, ganhe experiência, conheça pessoas, ajude pessoas, Sim, isso é né? bacana. E isso é muito bacana. Hoje eu tô muito coach, gente. Eu já vou meter outra fase de Outra coach aqui, Ai, meu tá? Deus, vai lá, vamos ver. Quem quiser, arrasta pra cima e entra no link. Tem uma pessoa um dia virou pra mim, pra gente ter cuidado, pra não perceber lá na frente que hoje, a vida que a gente tá levando hoje, era a vida perfeita, que você tinha seu pai, sua mãe em casa com saúde, os seus filhos pequenos correndo pela casa, fazendo bagunça. Então, lá na frente, daqui a pouco você vai olhar, seu pai já foi, sua mãe, você vai olhar lá atrás, eu queria tanto buscar, e tava perfeito. Era perfeito, só que a gente não consegue olhar pro hoje com gratidão e ver o tanto que isso aqui é perfeito. Como tá perfeito o nosso bate-papo. Eu tô amando, gente. O nosso bate-papo tá muito perfeito, a gente não quer parar. Eu amei. O pessoal no fundo tá fazendo assim já pra já nós. querem parar, chega. Galera, assim. Mas eu não falei tudo que eu programei ainda. Vixe, nossa lista aqui. A lista. Mas assim, é muito bom ouvir histórias de guerreiros, de guerreiras. Histórias reais, né? Histórias reais, né? Não só o que a gente imagina que acontece, mas o que realmente acontece. Então eu amei conversar com vocês, conhecer um pouco mais de perto. A gente trabalha na mesma instituição e às vezes não se conhece. Verdade. E agora surgiu essa oportunidade, que eu falo que a vida nos dá uma oportunidade. E pra mim foi um grande prazer conhecê-las. Também. E agradeço por vocês Nossa, aceitarem o convite. de estar Eu que agradeço o convite. Eu amei quando a Larissa me ligou. Ela me mandou uma mensagem. Então, pô na hora, tá? Eu não quis nem saber o que Eu só não falei era. da escolta. Eu só não falei da escolta. Eu falei, vou, com certeza. A Graciela chamou. Eu falei, com certeza que eu vou, bebê. Não quero nem saber a hora, vambora. Vamos juntas. Porque é sempre bom encontrar com pessoas assim. Eu gosto de estar entre pessoas inteligentes, pessoas que agregam, pessoas pra cima, que faz a gente querer ser melhor e ver a vida com positividade. E eu não quero ninguém me atrasando, colocando Eu pra falei, essa trás. semana eu tava falando, eu gosto de estar com gente que é melhor que eu. Gente que tá aqui igual eu, gente que tá melhor que eu. Isso Não aí. quero andar com gente que tá ruim, não. Gente baixa astral. gente que puxa né, uma energia pra baixo, né? Puxa. Se eu tá ruim lá embaixo, ela te puxa. A gente diz assim, tem pessoas que pra uma solução a pessoa arruma 3 problemas, sabe? Sim. Você não pode dar uma alternativa. Não, vamos resolver. Eu sempre conto uma história que lá em casa teve uma vez que a minha máquina de lavar tava com problema. E a mangueira não tava saindo a água ali certinho. Aí o que eu fiz? Alternativa ali, botei a mangueira por dentro, né? Aham. E aí, num determinado momento, eu fiz o quê? Cochilei. Quando eu acordei, Inundou a casa. casa estava inundada de água. Eu já fiz isso. Eu, Já naquele pegou? desespero, vamos puxar água e puxamos a água. Quando terminou, ao invés de eu reclamar, Lavou a né, casa. eu falei, gente, eu lavei a casa. A chão tava brilhando. Limpíssima. Então são coisas que acontecem na vida da gente. Às vezes a água vai transbordar, a gente vai achar que aquilo dali é ruim, mas não é. Serve para alguma coisa, te traz alguma experiência. Então, acho que a gente tem que aproveitar os momentos para Sim. conviver com pessoas que são sempre otimistas, né? Sim. Sempre vão olhar o lado bom das coisas. Eu e vocês gosto disso. fazem isso, né? Todos os Oh, dias. legal. obrigada, amei estar aqui. Agora uma mensagem aí final para quem tá assistindo a gente, do fundo do coração, o que vier à cabeça. Eu acho assim que não deixe de sonhar. Eu acho que os sonhos, às vezes a gente acha aquilo ali no momento que a gente tá. O desejo acendeu no seu coração. Talvez a gente vai achar que é coisa boba ou que, não vou conseguir conquistar aquilo lá. Mas se algo em você, se você já deseja algo, é porque algo em você já é. Então, se algo em você já é, você só tem que correr atrás e terminar de conquistar. Então, não deixe de sonhar. É isso. Nossa, você Vai você agora de coach agora, hein? coach. Muito Vai você coach. agora de Você tá coach. fazendo meu curso? Eu tô!
Então, pegando o gancho daí do que a Larissa fala, eu sempre acredito muito nisso, que Deus não coloca nada no nosso coração se já não tiver ali, que você falou, já é, né? Eu acho que Deus já coloca ali, porque a gente tem condição de ser, de fazer. E então, se tá acendendo, ardendo no seu coração aí, vai pra cima, porque eu falo que eu só paro de sonhar. Se eu parar de sonhar, é porque eu tô morta. Se eu parar de trabalhar, de agir, de correr atrás, eu sou obcecada. Eu falo que eu sou obcecada nos meus objetivos. E eu ainda acho que a obsessão vence o talento. Vence. E correr atrás e sonhar, só parar de sonhar na hora que estiver morta. Aí morreu, não tem mais jeito. Agora o resto, meu amor, ó, senta o pau. Aí. Esse foi o nosso primeiro podcast Guerreiras e eu agradeço mais uma vez a presença da Luana e da Larissa, que Nós foi um agradecemos. prazer estar com elas.